E aí pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou explicar por que as fluorescentes piscam quando estão no fim da vida. Aqui eu tenho a mesma lâmpada do meu último vídeo aí, a Blumenau que está no fim da vida. E devido à dúvida de um inscrito nos comentários, eu vou explicar um pouco por que isso acontece, né? Porque às vezes muita gente assiste meus vídeos, vê até a hora que eu tiro assim o starter no vídeo e a lâmpada acende. E tem muita gente que acha que o problema é o starter, né? Mas não é. Até pelo barulho do reator dá pra ver que não é, né? E se eu pôr ele aqui de volta... Aí. Ela volta a piscar, né? Então, primeiramente, para entender isso, vou ter que explicar como funciona uma fluorescente em reator convencional, que é onde as lâmpadas piscam quando estão no fim da vida. Aqui eu tenho o esqueminha, tenho o reator, lâmpada e starter. A fase ela entra no reator, o reator ele é um indutor que limita a corrente da lâmpada, e ele também dá pico de tensão na hora da partida, né? Quando o starter abre e fecha, ele gera um pico de tensão que ajuda a acender a lâmpada. Aí o fio que sai do reator entra aqui no cátodo, né? Que vamos chamar aí de filamento. Aí na outra ponta aqui ele sai, vem para o starter. Aí do terminal do starter ele sai, vem aqui para o outro cátodo. Isso aqui é uma representação de um cátodo com proteção, né? Filamento com proteção, como esse aqui. Aí o outro aqui ele sai e vem pro neutro ou na outra fase. Eita, desfocou. Aí, vem pro neutro ou outra fase. Quando se energiza esse circuito, o que acontece? Inicialmente o tubo ele não está ionizado. Então a tensão aqui, né, é a da rede mesmo, no caso 127 ou 220. Né? Dependendo da lâmpada, é 220 sempre. Né? Como as lâmpadas de 40. Por que o reator de 40 ele é tão grande? Porque ele tem dentro dele um transformador que sobe a tensão para 220, né? Quem tiver dúvida sobre isso, é só pegar um reator 127 sem a lâmpada ligada e medir, né? Então, vai ter a tensão total aqui e o starter aqui com essa tensão, ele vai começar a ionizar. Ele tem um gás aqui, né, que é ou neônio ou argônio, e esse gás vai começar a aquecer aqui os bimetálicos. Eles aquecendo, eles vão se encostar e vão fechar o circuito. Quando fechar o circuito, os filamentos vão começar a aquecer, e esses filamentos eles têm um revestimento com elementos termoiônicos, que são elementos que, quando aquecidos, eles emitem elétrons, e esses elétrons ajudam os gases aqui dentro do tubo, que são, além de vapor de mercúrio, normalmente ou neônio ou criptônio, ele ajuda os gases a ionizarem. Né? Aí, quando o starter abre, o reator gera um pico de tensão, como eu falei, e isso faz com que a lâmpada acenda. Né? Se não acender, esse ciclo se repete. O starter fecha de novo, vai aquecer, né, vai abrir, e aí é onde que vem as piscadas numa partida de uma fluorescente reator convencional. E aí, quando que vem que a lâmpada fica piscando dessa forma aqui? Né? Vocês podem ver, deixa eu apagar aqui, ó, que essa lâmpada ela tá bem escurecida. Por que isso acontece? Cada partida da lâmpada, deixa eu acender aqui de novo. Aí, cada partida da lâmpada, um pouco desse revestimento termoiônico que eu falei, ele é expelido, né? Cada piscada, cada pico de tensão, esse revestimento ele vai sendo expelido e vai grudando aqui na parede do tubo, né? Que é esse escurecimento que a gente vê. E aí, sem os elementos termoiônicos, a tensão aqui, né, total aqui nas pontas do tubo, que é a mesma aqui no starter, começa a subir. E quando isso acontece, o starter ele volta a ionizar, né? Porque numa situação normal, a lâmpada acendeu, então ela começa a consumir corrente e o reator ele dá queda de tensão, então o starter ele para de ionizar. Né? Se aqui no início tem 220 volts, uma lâmpada de 20, como exemplo, ela trabalha na faixa de 60 volts, né? Então o starter já não ioniza mais. Porém, conforme a lâmpada vai gastando, a tensão aqui vai subindo. Até vou pôr uma foto aí de exemplo, uma lâmpada de 20, né? Quer dizer, uma lâmpada de 20 trabalhando numa tensão aí, como eu falei, na faixa de 60 volts, e uma lâmpada gasta, eu acho que a que eu tirei foto até essa aqui mesmo, na faixa aí de 150 volts, né? Ou seja, a tensão sobe bastante, e aí o starter ele volta a ionizar. Quando ele volta a ionizar, o que acontece? Ele fecha, aí fica ligado somente as pontas aqui, né? Como é visível, ó. Ele fechou, só fica as pontas ligadas. Aí ele abre, a lâmpada pisca. Porém, a tensão está alta. Ele fecha de novo,
acende as pontas, abre, pisca, né? Fica dessa forma assim. Alguns starters, eles piscam um pouco menos, né? A lâmpada fica acesa mais tempo. Alguns não. Inclusive esse aí é engraçado, ó. Eu vou virar ele aqui. E aí. Virei ele. A lâmpada, ela fica ligada, né? Eu não sei por que ele faz isso, mas a lâmpada, ela meio que funciona, mesmo ruim, com esse starter nessa outra posição, né? Ele tem uma tolerância maior aí. E por mais que tenha acendido, no vídeo não é muito perceptível, mas essa lâmpada, ela tá oscilando. E o reator tá fazendo um barulho bem grave. Um tum. Até no vídeo, era devido à posição do reator, tava mais alta ainda no vídeo que eu gravei, né? O que é isso? Essa lâmpada, ela tá retificando. Ela tá trabalhando como se fosse um diodo, né? Ou seja, ela tá abaixando a frequência ali. E isso não é legal para o reator. Na verdade, é muito ruim. Tanto a lâmpada piscando, quanto a lâmpada retificando dessa forma, ou ela com o starter colado, né? Porque às vezes de tanto piscar, o starter estraga, e aí ele fica só colado com as pontas acesas, né? A corrente no reator, ela fica mais alta. Então, uma lâmpada piscando dessa forma costuma fazer com que o reator queime, né? Ou piscando, ou com o starter colado, né? Não precisa nem ser a lâmpada ruim, às vezes cola o starter. O starter tem aqui um capacitorzinho, né? Que esse capacitor, ele é feito para dar uma diminuída aqui na frequência das piscadas, né? O starter, ele fica um pouco mais lento com o capacitor. Esse capacitor também às vezes entra em curto, né? E a lâmpada fica só com as pontas acesas. E isso também é bem prejudicial, a corrente fica mais alta, né? Então, qualquer uma das situações, lâmpada com starter colado, lâmpada retificando, no fim da vida, pode queimar o reator, né? E isso também faz com que zoe os soquetes aqui, né? Porque a temperatura aqui na ponta é muito mais alta do que numa situação normal, do que a lâmpada tá boa, né? Até... Tem umas que fica bem feio. Aqui até tá vermelhando, ó. Ó o starter. Ele tá tentando... Ó, ele tá começando a ionizar, né? E tem umas que fica bem feio, bem vermelho aqui, né? Eu não sei se eu tenho... Acho que eu não tenho nenhuma foto, nenhum vídeo. Se eu tiver, eu vou tentar pôr na edição. Mas isso é raro de acontecer com reator convencional. Às vezes faz também, de torrar tudo. E isso costuma às vezes derreter mesmo o soquete, que a lâmpada cai da luminária, né? É engraçado de ver, até tem uns vídeos no YouTube, eu posso pôr algum aí na descrição, né? Se eu lembrar de algum agora. Mas então, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Acho que eu expliquei bastante coisa aí. E caso alguém aí tenha uma dúvida, comenta aí que se eu souber, eu com certeza vou responder aí, né? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e fui! Voltei aqui para comentar mais um ponto que eu queria falar sobre e esqueci. Por que às vezes a lâmpada ela tá ruim, tá piscando, mas ela não tá escurecida na ponta? Ou se pega uma lâmpada aí que aparentemente tá boa, tá pouco gasta, coloca em uso e em pouco tempo ela queima, né? E ela tipo não demonstrava tá ruim a ponto de queimar. Normalmente uma lâmpada dessas utiliza aqui um filamento com proteção, como esse aqui que eu mostrei, ó. Essa proteção aqui, ela esconde um pouco o escurecimento, né? E muitas vezes a lâmpada só vai escurecer quando queima realmente. Aqui eu tenho... Isso aqui é de uma ECP igual esse aqui, ó. E ela tá aqui escurecida. Porém, muitas vezes, ela só vai escurecer desse jeito depois que ela começa a piscar, né? Ou num reator eletrônico, depois que ela começa a avermelhar a ponta, aí que escurece isso aqui. Escurece praticamente tudo de uma vez, né? Ela não vai escurecendo gradativamente, né? Não é o caso, por exemplo, de uma Duramax, como eu tenho aqui, ó. Não tem produção nenhuma, então se ela for ficando gasta, ela vai sim ficando escura, né? É muito comum de se ver. Principalmente porque as Duramax de hoje em dia, a maioria delas tem mais de 20 anos de uso, né? Então, aqui tem isso aqui do Duramax. Mas grande parte das lâmpadas é igual isso aqui, né? Até é engraçado de se ver, eu já estourei muitas lâmpadas aí ao longo do tempo. A Osram T10 é praticamente o mesmo filamento da Duramax, né? Bem parecido. E são ambas lâmpadas que duram muito tempo, são lâmpadas muito boas, né? Então, era mais isso aí que eu queria comentar. Então, agora sim, fui!